Olá, você que assiste este vídeo, Deus te abençoe no nome de Jesus, te dê graça, alegria, gozo e paz. Vamos orar? Mas eu quero deixar o título desta mensagem para você, que é: Tenho uma sede contínua de Deus. Tenho uma sede contínua de Deus. Vamos orar e vamos falar deste assunto hoje, no nome de Jesus. Pai Santo, eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo, Pai. Peço ao Senhor que visite o lar dela, que visite a casa dela, visite a vida dela, visite, ó Deus, os lugares mais escondidos da alma dela, visite a divisão do corpo, do espírito e da alma, visita, ó Deus, a divisão das juntas e medulas. Meu Deus, visita o mais íntimo deste coração e desta mente e faça uma obra, ó Deus, grande e miraculosa, que só o Senhor pode fazer, para transformar todo o sofrimento em gozo, toda a tristeza em alegria, toda a necessidade em abastança. Encha os celeiros desta pessoa, os celeiros da alma e os celeiros da vida material também. Encha do Espírito Santo do Senhor. Cura onde houver enfermidade. Traz paz onde há guerra. No nome de Jesus, eu oro por este lar que entra esta palavra. Eu oro por esta pessoa que precisa desta oração agora. Eu oro pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado e pelo velho. Eu oro também por Israel, pela paz de Israel, pela paz na terra e pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mais pronto possível. Fica conosco e fala conosco nesta hora, Deus grande, no nome de Jesus. Amém. Tenho uma sede contínua de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor e depois vamos falar deste assunto. Está em Lucas capítulo 9, o versículo 23 e o versículo 27. Como você percebe, estou fazendo uma sequência do livro de Lucas. 23, o versículo diz assim: E dizia a todos eles: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. O versículo 27 diz assim: Mas em verdade eu vos digo, há alguns dos que aqui estão, ou dos 12, ele disse, em verdade eu vos digo, que há alguns que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, vejam a glória de Deus. Que maravilha é a gente poder ler a palavra de Deus. Ela é maravilhosa, ela é santa, ela é poderosa. Tenho uma sede contínua de Deus. Esses últimos 2 dias eu tenho passado meditando, ouvindo canções, ouvindo músicas que falam da grandeza de Deus. Enquanto temos a guerra, ocorrendo mundo afora, alguns países envolvidos, já foram 16 países envolvidos ou mais agora na guerra. Enquanto tem gente lamentando, eu tenho passado aqui orando por eles, mas me aproximando mais de Deus, ouvindo canções que falam da grandeza de Deus, adorações que falam da grandeza de Deus e me aproximando cada dia mais do Criador, intercedendo por aquelas pessoas que precisam aceitar Jesus. Passei ontem ouvindo 3 capítulos, do Evangelho de Lucas, do capítulo 7 até o capítulo 9 em hebraico e acompanhando em português.
É como se você estivesse entrando lá dentro de Israel nos dias de Jesus, que Jesus pisou nessa terra. Porém, agora não mais no grego e nem mais no português, mas ouvindo este evangelho em hebraico. Isso vai fazendo com que a nossa alma vai acendendo uma chama dentro dela, vai sentindo a chama dentro dela. Os olhos lacrimejam, você começa a cantar, a adorar, a repetir, né, parte das canções que você vai ouvindo, e a presença de Deus é notada quando você adora a Deus, e a sede vai aumentando. Por isso veio o título desta mensagem: Tenho uma sede contínua de Deus. No sábado fomos visitar a minha cunhada, foi aniversário dela, da Marli, e ali pudemos passar boa parte da tarde falando do amor do Senhor, falando das grandezas de Deus e do meu desejo, né? Pude falar para eles o meu desejo em ver o meu Cristo operar hoje como operava no passado. Quando você vai olhar este evangelho de Lucas, no capítulo 9, você vai ver um capítulo muito rico. Examine o capítulo. Não vou falar todo o capítulo, mas vou dizer a você que no Evangelho de Lucas você encontra 7 pontos importantes, até a metade do capítulo somente. Você acha 7 pontos importantes e você pode ver os discípulos experimentando a glória de Deus em seus atos. Jesus envia os 12. O que eles fazem? Eles começam então a operar sinais, maravilhas e prodígios, pregando o evangelho, pessoas convertendo, e eles ficam muito felizes de ver Deus envolvido agora, Jesus, o poder de Deus, a glória de Deus envolvido nas suas atitudes. E isto me dá saudade para os dias de hoje. Como eu tenho saudade de ver discípulos, servos do Senhor, pastores cheios do Espírito Santo, porque eu cresci envolvido com esses pastores. Eu lembro de um pastor Adalto que foi na minha cidade, em Conselheiro Pena, e o homem era cheio do Espírito Santo. Ali obras de macumbaria, de bruxaria eram quebradas, pessoas expeliam coisas, feitiçarias que estavam dentro delas, obras do diabo que estavam dentro delas, enfermos sendo curados, paralíticos andando. Eu cresci vendo isso. E hoje eu sinto saudade. Lembro do pastor Afonso Celso, homem de Deus, que quando ia pregar em Conselheiro Pena, o primeiro lugar que íamos para que ele desse uma palavra era na Zona Boêmia. Ali a gente colocava ali a bateria, colocava a guitarra, um microfone para ele, cantávamos um hino e ele ali pregava. E naquela noite as prostitutas iam para a igreja para cultuar ao Senhor, e muitas delas eram expelidos demônios e elas aceitavam a Jesus. Eu cresci vendo milagres, eu cresci vendo curas. Eu tenho saudade desse tempo, mas os discípulos operavam assim, e viram a glória de Deus. Vemos também o reino de Herodes sendo abalado pelos feitos de Jesus, porque ele teve notícia de que Jesus de Nazaré estava operando sinais, maravilhas e prodígios, que a multidão andava após ele, porque dele havia palavra de vida eterna, dele havia palavra de paz, nele havia palavra de consolo, nele havia ensinamento. Ele não falava como os escribas, ele tinha libertação para todos os oprimidos do diabo. E Herodes, então, o seu reino foi abalado e ele desejou ver Jesus. Vemos também o poder de Jesus em um grande milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Ali faltava fé, talvez, naqueles discípulos que operaram antes, que viram a glória de Deus neles, e eles diziam: não temos mais do que 5 pães e 2 peixinhos, teríamos que ir comprar pães fora. E Jesus faz aquele grande milagre e mais de 5.000 homens se alimentam ali. E hoje vemos pessoas famintas, pessoas que não têm o que comer em casa, e pelo contrário de orarmos para que Deus multiplique, muito pelo contrário, temos medo de dividir até o pouco que temos.
Mas Deus quer ser o mesmo nas nossas vidas que operava no passado. Eu tenho saudade de ver Jesus operar desta forma. Vemos também Pedro tendo uma revelação exata. Jesus olhou para eles e perguntou: o que fala a multidão? Os outros, de quem eu sou? E eles deram 3 grandes nomes, como falamos nos vídeos passados. Tu és Elias, tu és João Batista, tu és um dos profetas. Eles dizem que o Senhor é. E Jesus diz: mas tem alguém aqui que tem uma revelação. Eu quero saber de vós. Então Pedro fala: tu és o Cristo de Deus. Nós precisamos de cultos onde a revelação de Deus esteja presente, onde a palavra de Deus esteja presente, onde as curas estejam presentes, onde a multiplicação do nosso alimento, da nossa escassez seja multiplicada, que haja abundância nos nossos celeiros, que esteja presente no nosso meio, que o poder de Deus se manifeste, que os obreiros de Deus possam operar sinais, maravilhas e prodígios no nome de Jesus, e que a glória de Deus se estabeleça nos nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa fé. Vemos também Jesus dizendo a eles sobre a nossa cruz particular: quem quiser, é o que lemos, quem quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tem que desprender desta vida, tem que amar o viver diário na minha presença. Mas Jesus fala de uma cruz que temos que carregar, e hoje o evangelho tem mudado tanto. Parece que trocar a cruz de muitos por almofadas, para eles se deitarem deleitosamente e viverem uma vida de reis nesta terra. Não se fala mais em cruz, não se fala em sofrimento por amar Jesus, em ser perseguido por amar Jesus. Eu fui atacado um dia desse no Facebook, e eu disse à pessoa que me atacava: continue atacando, continue mesmo me xingando, falando mal, dizendo que eu sou um pastorzinho desse que rouba os outros, continue falando, porque Jesus diz que isso iria acontecer. Tudo que você faz é cumprimento da palavra de Deus, e não me ofende nada sofrer por amor a Cristo. Apóstolo Paulo disse: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Apóstolo Paulo está dizendo: aquele chicote que doeu nele, doeu em mim. Eu tenho no meu próprio corpo, do meu corpo saiu sangue por amor a Jesus. Eu apanhei mais do que os outros por amor a Jesus. Então isto não pode assustar o homem e a mulher de Deus. Quanto mais pedradas te derem, olhe para Jesus, porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não via sofrimento, ele dizia: eu vejo a glória de Deus, eu vejo o trono de Deus. Você, quando for apedrejado, quando for chicoteado, quando for o teu nome sendo maldito no meio dos outros, sendo blasfemado no meio dos outros, por amor a Jesus, sem que você tenha culpa, fique feliz, rejubile, alegra-te em Deus. Está se cumprindo aquilo que Jesus disse, e não tenha medo. Olhe para o céu, porque a tua redenção estará próxima, a minha também está. Então isso não me preocupa. As pessoas pensam que me ofendem quando me xingam no Facebook, quando dizem que eu sou um pastorzinho de nada. Não me ofendem nada, muito pelo contrário. Se for porque eu prego a palavra de Deus, porque eu sirvo a Jesus, porque eu falo a verdade, não tem problema algum me ofenderem. Então Jesus disse que nós devemos levar a nossa cruz particular diariamente, mas segui-lo, não olhar para os lados, não olhar para as ofensas, seguir a Ele, porque a nossa redenção, o nosso momento está chegando. Eu gosto muito dos números, estava falando para o meu sobrinho Danilo, eu gosto muito dos números, os números vão batendo. Daqui uns dias, nós estamos no ano de 2030, daqui uns dias estaremos no ano de 2033, no ano que Jesus morreu, né, há 2000 anos atrás, e então a nossa redenção prometida por Ele está muito próxima, porque Ele prometeu voltar.
quando ele ressuscitou dos mortos, ele prometeu voltar. Ainda em João capítulo 14, ele dizia: não se turbe o vosso coração. Não é momento de você estar triste. Não é momento de você ver os ataques e ficar triste, de ver as guerras e ficar triste, de ver este mundo passando pelo que está passando e ficar triste. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam tristes porque ele falava da sua morte. E ele dizia: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos não teria dito. Mas o que eu disse é: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A glória de Deus que está por vir é muito maior do que qualquer glória que o homem possa oferecer. Lembre-se que a falsa glória sempre é oferecida pelo diabo. Quando essas pregações começam a oferecer demais, venha para Jesus que você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ficar rico. Essas pregações não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não esteja na forma deste mundo, toma a sua particular cruz, vai pesar ser cristão, mas siga-me, venha e siga-me, é o que Jesus disse. Mas logo depois que ele disse isso, ele disse aos 12: mas tem alguns de vocês que não passarão pela morte sem que veja a glória do reino de Deus. E Pedro, Tiago e João viram isso, né? Aqueles discípulos que foram, que pregaram, que operaram sinais, maravilhas e prodígios, que acharam que aquilo era a glória de Deus, agora não, agora eles estão ali com Jesus, e Jesus então se manifesta a eles, né? Quando ele diz no versículo 27, vemos Jesus fazendo vemos a palavra de Jesus se cumprir de 6 a 8 dias. Quando Jesus falou isso, que uns não morreriam sem ver a glória do reino de Deus, passaram-se 6 a 8 dias. E então esta palavra se cumpre. Nós vemos a palavra de Jesus se cumprindo. Esse é o 6º tópico, né, que acontece na vida deles no Evangelho de Lucas capítulo 9. E então os 3 veem a glória de Jesus, Jesus transfigurado na frente deles, e ainda veem mais coisas que eles não viam no passado. Eles viram Moisés e Elias. Eles só tinham informação de que era Moisés e de quem era Elias, mas eles veem ali também Moisés e Elias falando com Jesus. E de quê? Da sua morte. Eles estavam falando com Jesus da sua morte, Jesus falando com eles. A Pedro então fica tão emocionado que ele não queria descer mais daquele monte. Ele queria ficar ali, e ele não preocupou com ele mesmo, ele preocupou com Jesus, com Moisés, com Elias, e disse: Senhor, o bom é que façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Aquilo ali era o céu para Pedro. Pedro não queria outra coisa a não ser estar ali naquela presença gostosa. Mas a Bíblia diz que uma nuvem veio então e encobriu Moisés, Elias, né, e Jesus, e separou os discípulos deles. E então de repente já não apareceu mais Moisés e Elias, e somente Jesus, aquele transfigurado, aquele transformado na frente deles. Que glória foi ver isso! E no último tópico, depois deles verem a glória de Jesus, nós temos a confirmação da voz de Deus. Olha que maravilha! Deus falando agora com os 3. Não era com Moisés e com Elias, era com os 3. Deus falando com os 3. Este é meu filho amado, a voz do céu, estrondosa, gostosa. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Eu imagino que Pedro nunca mais quis tirar os ouvidos de Jesus. Ele nunca mais quis deixar de ouvir Jesus, porque agora veio aquela voz que antes viera lá quando Jesus foi batizado. Esta voz gostosa que falava com Moisés. Agora Pedro, Tiago e João ouvem também esta voz.
e ouve essa voz com uma ordem: dê ouvidos a Ele. Por isso que cada vez que eu desfilo nas palavras de Deus, nestas mensagens de Deus, neste poder de Deus, que eu fico ouvindo louvores e adoração a este grande Deus, eu tenho o prazer de dizer que tenho uma sede contínua de Deus. Eu sempre digo para minha esposa, digo para os meus companheiros, meus amigos, uma hora dessa, possivelmente Deus vai me tomar como tomou Elias ou como tomou Enoque. Uma hora dessa eu vou desaparecer desta terra, porque eu estou buscando caminhar com Deus. Estou buscando estar mais perto dele. E enquanto eu não desapareça desta terra, eu quero sempre pedir a Deus que opere os sinais, as maravilhas, os prodígios no nosso meio, que cura os enfermos. Ontem eu tive a triste notícia de receber, triste por um lado, alegre por outro, de receber a notícia que um dos meus amigos da juventude partiu para a eternidade. É triste saber que o meu amigo foi tão jovem. Ele é mais novo do que eu, uns 3 ou 4 anos. Mas alegre de saber que na medida que ele fechou os olhos, que o corpo terreno dele parou, ele estava nos braços do Pai, morreu servindo ao Senhor, morreu engrandecendo o Senhor, morreu sabendo para onde ia. E hoje eu digo no grupo da Estação Velha, o grupo de bate-papo nosso ali: pessoal, preparem-se para encontrar com Deus. Pessoal, se preparem, porque cada um vai prestar conta diante de Deus e nós não sabemos a nossa hora. A nossa geração está partindo aos poucos, um por um, e nós precisamos estar preparados para encontrarmos com Deus. Gozoso é encontrar com Ele, maravilhoso é encontrar com Ele quando você serve a Jesus, quando você tem Jesus no coração, quando você já não faz parte mais deste mundo, quando você já é um extraterrestre, porque foi Jesus quem disse isso: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você já é um cidadão ou uma cidadã dos céus. Quando você serve Jesus, teu passaporte espiritual está carimbado, marcado, selado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por você. Ele pagou o preço por você, ele morreu por você, mas ele ressuscitou e, como eu disse, ele prepara moradas na glória para você ir para lá. Então não perca esta oportunidade. Eu lembro que eu tinha uma canção que eu cantava na minha juventude, né? Bem passando da adolescência para a juventude, e a canção era: a minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo que mora lá no céu, mas que também é um Deus presente na vida da gente, se a Ele formos fiéis. Este é o Deus que a minha alma sempre busca, e quando encontra, regozija dentro em mim. Este é o Deus que me traz refrigério e traz refrigério aos corações que vivem angustiados. Mas se você quiser ter esse refrigério de Deus, se você quiser experimentar este Deus, viver com esse Deus, amar este Deus, andar como Enoque andou com Deus, operar sinais como Elias, Eliseu, os discípulos operaram, você precisa somente convidar Jesus para entrar no teu coração, tomar conta da tua alma e dizer: Senhor Jesus, eu nego este mundo, eu nego a mim mesmo, eu quero esta cruz diária e eu vou levá-la comigo. Não me importa o peso, não me importa a dor que eu vá sentir, não importa os momentos que eu vou ser atacado, vou ser humilhado, xingado, não importa. O importante é ter o brilho da glória de Deus em mim. O importante é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
O importante é quando o Senhor fizer chamada, eu dizer: eis-me aqui, leva-me para a sala do trono, leva-me para junto de ti, leva-me para gozar a vida eterna contigo. Se você fizer isso, você será o mais feliz de todos os homens, você será a mais feliz de todas as mulheres, você será o jovem mais feliz, o adolescente o mais feliz, a criança mais feliz, o idoso mais feliz, se você convidar Jesus para fazer parte da tua vida. Tenho uma sede contínua de Deus. A minha vontade é ficar o dia inteiro na presença do Senhor, só adorando a Deus, esquecer o mundo lá fora, porque eu sei que o meu Redentor está por vir e Ele levará a minha alma e me dará um corpo glorificado para viver com Ele para todo sempre. E esta alegria que eu tenho, eu quero para você e para a tua família. Seja você abençoado, você abençoada no nome de Jesus. Já orei por você hoje. Então agora eu deixo o meu grande abraço para você. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Assista os outros vídeos e desfrute da palavra de Deus. Um abraço meu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.